Quando falamos em transformações gasosas, nós temos que entender que existem 4 possibilidades. A primeira delas é a equação geral, que seria exatamente quando eu posso ter a mudança na pressão, no volume e na temperatura. Depois eu tenho as relações ISO, tá? E nesse caso aí você tem mais 3 possibilidades nesse primeiro momento, que é a isobárica, a isocórica e a isotérmica. Mas vamos lá, vou te mostrar como seria essa função. Eu coloquei para você aqui o desenho de um gás confinado em um recipiente e aqui eu coloquei uma tampa, móvel, nós chamamos ela de êmbolo. Então esse daqui é o meu êmbolo. Conforme o meu gás vai estar agitado, ele começa a sofrer choques, aplicar uma força nas paredes desse êmbolo, começa a empurrar ele. Depois na aula de termodinâmica vou falar um pouco mais sobre isso, pressão interna, pressão externa, tá bom? Mas a ideia básica seria, ele começa a chocar as paredes do êmbolo e começa a se movimentar. Vamos entender que esse sistema está energicamente fechado, ou seja, não entra gás, não sai gás. Então, o mesmo número de mols que eu tenho no começo, eu tenho que ter no final. Eu vou chamar a primeira parte de parte A. Conforme ele se movimenta, eu percebi que ele vai ter mais espaço. Então, eu cheguei no ponto B. Tá? Já por o que mudou? Nesse caso, eu não diria para você o que mudou. Eu começaria pelo que não mudou. O que não vai mudar? Primeiro, se ele está energicamente fechado, o número de mols, tanto no ponto A quanto no ponto B, devem ser iguais. E pela minha relação matemática de Clapeyron, eu lembro que, pelo vestibular, nunca rezei tanto. Tá? Pera lá. Nessa função matemática, nós sabemos que, se o n não muda, eu também posso afirmar que o r também não vai mudar, porque ele é uma constante. Ele assume um valor, ele não vai sofrer variações. Logo, eu entendo que o número de mols que eu tenho aqui não muda de uma passagem A para uma B, e a constante também não muda. E aqui ela entra como um produto. Então, número de mols vezes a constante não sofrerá alteração. Ou seja, esse produto não mudará do ponto A para o ponto B. E dessa forma, isolando o NR, eu posso passar a minha temperatura para o primeiro membro e afirmar que pressão vezes o volume dividido pela temperatura é igual exatamente ao meu número de mols vezes a constante. Substituindo em cada uma das funções que eu tenho aqui, eu posso dizer para você então que a pressão do ponto A vezes o volume do ponto A está para a temperatura do ponto A, assim como a pressão do ponto B vezes o volume do ponto B está para a temperatura em B. Essa relação matemática é a relação que nós chamamos exatamente de equação geral dos gases. Então, tá aqui, tá? Essa aqui seria a nossa funçãozinha da equação geral dos gases. Vou escrever para você aqui embaixo. Bom, então, equação geral dos gases. Pronto, essa é a equação geral. Então, nesse caso, eu poderia ter mudança tanto na pressão, quanto no volume, quanto na temperatura. Porém, quando entramos nas relações que nós chamamos de relações ISO, tá? Você vai ter sempre algum ponto, alguma grandeza, que ela não vai sofrer variação durante essa transformação de A para B. Quando nós começamos pensando justamente em isobárica, isobárica vem de bar, pressão. Tá? Nesse caso, a pressão é a minha constante. Lembrando que, por hábito, eu abrevio constante pelas letras C, T, E, constante, tá bom? Se a minha pressão vai ser uma constante, isso quer dizer, por A mais B, que a pressão que eu tenho exatamente do começo é a mesma do final. Nesse caso, o começo é o ponto A e o final é o ponto B. Logo, eu posso afirmar para você que a pressão do ponto A é igual à pressão do ponto B. Entendendo que as pressões são iguais, observando a equação da pressão, volume e temperatura, se a pressão de A é igual a de B, eu posso então tirar ela daqui, vou cortar o meu sisteminha, tirar a pressão, logo a minha função fica volume de A pela temperatura de A
vai ser igual ao volume de B pela temperatura de B. É muito importante que você entenda que nessa função, o volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. E se elas são grandezas diretamente proporcionais, primeiro, como que eu observo isso? Vou te ensinar a observar, porque decorar não é, nem sempre seria, né, eu diria assim, ou não é para todos o melhor caminho, tá bom? Então, nesse caso, como que eu identifico se uma grandeza é diretamente ou inversamente? Eu estou dizendo que o quociente entre volume e temperatura do ponto A é igual ao quociente do volume e temperatura do ponto B. Isso quer dizer que quando eu altero valores, ele tem sempre que manter a mesma relação final, a mesma igualdade. Então, se eu falar para você, por exemplo, o meu volume vale 8, eu vou falar que a minha temperatura vale 2. 8 dividido por 2, 4. Se eu dobrar o meu volume para 16, por exemplo, bem, eu já falei para você que essa divisão, né, esse quociente deu 8 por 2 deu 4. De lá tem que continuar sendo 4, porque é uma igualdade, é igual. Então, que número que eu tenho que ter embaixo? Japur, você quer 16? Para dar 4, 16 dividido por 4, tabuado, aprendi. É isso mesmo. Então, repare, para que isso continue sendo uma verdade, se eu dobrar o volume, eu tenho que dobrar a temperatura também. Logo, eu entendo que volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Top? E aí, pensando dessa forma, eu começo exatamente pelo gráfico, volume e temperatura. Como é que eu fico? Eu começo aqui com um certo volume, VA, e uma certa temperatura, que eu vou falar aqui que seria TA. Conforme a minha temperatura vai subir, o meu volume também vai aumentar. Então, nesse caso, eu vou ter um volume B para uma certa temperatura TB. Juntando os pontinhos aqui do meu gráfico, eu deixei bem bonitinho, eu vou ter um gráfico aqui representado por uma reta crescente, tá? Então, isso indica para mim grandezas diretamente proporcionais. Mas o gráfico que mais aparece, eu digo o gráfico mais importante, não que a relação volume e temperatura não seja importante, mas o que vai ter mais incidência para você, que mais aparece por aí, é o famoso gráfico pressão e volume. E aí, nesse caso, eu entendo que se a pressão é uma constante, quando eu tenho o volume V, automaticamente eu tenho uma certa pressão P. E quando eu aumento o meu volume para VB, a minha pressão continua sendo P, não mudou. Ligando os pontos que eu tenho aqui, A e B, o meu gráfico será indicado exatamente por uma reta horizontal. Em geral, é muito comum você encontrar gráficos com retas horizontais, verticais, que você vai ver aqui nas relações, nas próximas relações, nas aulas de termodinâmica, tá? Então, na sequência, vamos falar depois sobre trabalho, energia interna, aí eu vou falar para você da primeira lei da termo, segunda lei da termo, tá bom? E aí, nesse caso, é importante que você entenda esse tipo de gráfico, realmente vai aparecer futuramente relações cíclicas, é importante você entender essas funções, bom? Beleza, top! Falei para você da relação isobárica, agora vamos à próxima. A próxima pode receber 3 nomes. Isovolumétrica, fica bem fácil, né? Iso igual volumétrica, volume. Então, volume igual, tá? Inclusive, já vou aproveitar e vou anotar aqui, ó. Estou falando de uma relação onde o volume é uma constante. Se eu entendo que nessa função eu estou representando um volume constante, então o volume da parte A tem que ser igual ao volume da parte B. Então, o volume da parte A igual ao volume da parte B. Tudo bem? Mas ela também pode aparecer para você com o nome de isométrica. Mas o mais comum é isocórica. Isocórica é meio que unânime, né? O que mais aparece. Não sei o motivo dessa diferença, né? Eu acho que talvez para desviar um pouco a atenção. Porque qualquer um dos nomes te levaria à mesma relação. Mas isocórica foge um pouco da palavra, né? Volume. Então, alguns confundem e acabam errando, tá? Não é o seu caso, tá bom? Nesse caso aqui, então, se o meu volume é uma constante, já vou cortar o volume de A com o volume de B. E aí a minha relação matemática vai ficar exatamente como sendo pressão do ponto A, temperatura do ponto A, está para a pressão do ponto B,
volume ou temperatura do ponto B. Bem, nesse caso, então, o meu gráfico, né, não vai ser mais de volume e temperatura, e sim pressão por temperatura. E ele fica com qual cara? Vamos lá. Nesse caso, eu estou dizendo para você que pressão e temperatura, se a gente observar por analogia ao anterior, são grandezas diretamente proporcionais. Então, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Na dúvida, faz o testezinho dos números, coloca os números e vê o que vai acontecer. Bom, eu tenho aqui, para um ponto onde a pressão é PA, eu vou ter uma certa temperatura, que eu vou chamar de TA. Quando a minha pressão aumentar para PB, eu vou aumentar a minha temperatura para TB. Dessa forma, juntando os pontos que eu tenho exatamente nesse gráfico aqui, eu vou ter um gráfico crescente, igual ao que eu tinha anteriormente. Tá? Então, eu já te mostrei. Um gráfico crescente, nesse caso, representa para a gente grandezas diretamente proporcionais. E também te falei que o mais importante, o gráfico que tem maior incidência, é a pressão-volume. E nesse caso, o meu volume é uma constante. Logo, eu entendo que quando eu tiver uma pressão PA, eu vou ter um certo volume V. Porém, quando eu aumentar a minha pressão para PB, o meu volume vai continuar sendo o mesmo V. Juntando os pontos que eu tenho, A e B, eu vou ter uma reta agora vertical. Lembra que eu te falei? Vão aparecer para você retas horizontais, verticais, eu te disse. E a última das funções, isotérmica. Meu nome já ficou bem claro para você, né? Isotérmica, temperatura, né? Então, já estou pensando, nesse caso de cara, e que a temperatura vai ser a minha constante. Se a minha temperatura é uma constante, eu posso afirmar para você que a temperatura do ponto A tem que ser igual à temperatura do ponto B. Aproveita e já corta aqui temperatura. Sendo assim, eu fico com a minha relação como sendo o produto, né? Pressão-volume. Então eu vou ter pressão do ponto A vezes o volume do ponto A é igual a pressão do ponto B vezes o volume do ponto B. Ficou apertadinho aqui, mas dá para ver. Tá? Bem, diferente do anterior, que era o quociente, agora é o produto. Então, por analogia, mais uma vez, eu consigo dizer que elas são grandezas, nesse caso, inversamente proporcionais. Se a pressão aumentar, o meu volume tem que diminuir. Então, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. E ali, eu não fiquei mudando muitos gráficos, já fui direto para o gráfico que interessa, pressão e volume, que exatamente são as funções inversas. Nesse caso, quando eu tiver um ponto aqui de pressão bem pequenininho, pressão PA, eu vou ter um volume VA que vai ser inverso, né? Então ele vai ser um volume bem grandão, bonitinho. E quando eu tiver exatamente um volume bem pequenininho, VB, eu vou ter uma pressão bem grande. Tá bom? Então tá aqui meu ponto PB. Então, inversamente. Quando a minha pressão é pequena, meu volume é grande, vice-versa. Juntando os pontos agora, uma relação inversa, representada geralmente por hipérboles. Tá bom? Então eu vou ter uma hipérbole, tá? Nesse caso indicando a relação isotérmica. Ah, Jabur, então sempre que aparecer uma hipérbole ali, eu posso falar que é uma relação isotérmica? Se acalma, não é bem assim que funciona, tá? Na verdade, existe uma outra relação que também é representada por uma curva, que é no caso das transformações adiabáticas. Tá, Jabur, como eu diferencio, já que os dois são curvas, observando os pontos. Você vem e observa aqui, ó. Vamos dizer que aqui é o ponto B, aqui é o ponto A. Para dizer que eles são isotérmicos, eu venho e faço o produto pressão-volume do A, pressão-volume do B. Se o produto pressão-volume do A for igual à pressão-volume do B, ó, você tem uma relação isotérmica. Então, eu posso afirmar, a partir dessa observação, que a temperatura de A é igual à temperatura de B. Se você fizer essa conta e é diferente, significa que você tem uma relação que nós chamamos de transformação adiabática, tá? Que é outro tipo de transformação.
ok? Então lembra, faz o produto, pressão, volume que você consegue descobrir. No entanto, também fica a dica, não entra em desespero não. A maior parte dos exercícios, eles trazem essa informação para você. Eles não se preocupam com essa questão de, eu vou falar que é isotérmico ou não, o cara vai adivinhar. Não, eles não se preocupam tanto com isso. Eles sabem que o que preza essas funções de gases são as unidades de medida, tá, mais importante, e na sequência a organização do teu problema tem que ser feito passo a passo. Não fica pulando etapas. É muito comum pular etapa e aí dá com os burros na água, como diria meu avô. Bom, então gente, fica aí a dica, tá bom? Aqui estão suas relações. Na nossa próxima aula nós vamos começar a falar sobre a utilização dessas funções, essas grandezas, pressão, volume, temperatura, para funções de aproveitamento, energia, que nós chamamos de trabalho, energia interna, tá? E aí entramos na primeira lei da Terra. Galera, até a próxima aula.